Olá, meu povo! Quero dar boas-vindas para você, meu querido concurseiro. Eu sou Kelly, sou aqui do Vitrine do Concurseiro e hoje nós veremos uma aula de Direito Administrativo, aqui vendo os conceitos principais, já adentrando, saímos da introdução para entrarmos agora num aspecto muito mais aprofundado do próprio Direito Administrativo. É agora que você tem que prestar muita atenção, porque essa disciplina é uma das disciplinas que caem todos os concursos públicos, então é muito importante que você não leve dúvidas. Rolou dúvida aqui no meio da aula? Muito simples, vem nos comentários, deixa aí sua dúvida, seu comentário ou até mesmo sugestão que a gente responde vocês, a gente lê os comentários, tudo bem? Claro, já se inscreve no canal para você continuar recebendo vídeos das nossas aulas de Direito Administrativo, tem Constitucional e muitas outras matérias que vão te ajudar muito, meu querido concurseiro. Bom, vamos lá para a nossa prática aqui de hoje, Direito Administrativo. Vamos ver que nossa aula hoje ela vai desdobrar em algumas questões do conceito, de conceitos especificamente falando, né? Então, eu vou até pegar aqui a minha colinha que está aqui do lado, para que a gente possa conversar um pouco mais aprofundado. Bom, chuva de likes aqui, né? Posso já pedir para vocês. Esse conteúdo aqui que a gente está produzindo com muito carinho ajuda a nossa produção aqui no YouTube, tá bom? Bom, vamos lá, para a parte de conceito do direito administrativo. Vimos na introdução a diferença, né, de o que é direito público, o que é direito privado. E quando a gente fala de direito administrativo, nós estamos nos referindo ao ramo do direito público, tá? Que vai fazer o quê? O exercício, ele vai disciplinar o exercício, né? Da função administrativa, vai regular, fala o que pode e o que não pode fazer, né? E principalmente aqui atividades das pessoas e dos órgãos, né? Desse direito administrativo. Entendemos aqui como conjunto, inclusive, de normas. A gente vai ver que normas a gente está se tratando de regras, né? A gente vai ver que são as leis propriamente ditas, atos normativos. E vamos ver também a princípios, ok? Por exemplo, de leis eu vou entender, por exemplo, o processo administrativo, as licitações aqui, contratos, a questão da improbidade administrativa. E a gente pode ver até mesmo o estatuto dos servidores, os artigos na própria Constituição Federal, os princípios administrativos, que vimos também no LIMPE, né, no artigo 37 da Constituição Federal. Tudo nas nossas primeiras aulas de introdução eu falei e me aprofundei sobre isso. Então, a gente entende que aqui, conjunto de normas, elas não são codificadas. Aí você pergunta, como assim não é codificada, Kelly? Tem que ser lei, como assim? A gente está falando de um código centralizado, então a gente não tem ele. Então, a gente vai ter inúmeras leis, né, atos normativos e decretos que vão disciplinar a nossa atividade aqui no direito administrativo, tá bom? Aí eu até coloco como PJ, toda vez que eu me tratar PJ é pessoa jurídica, ok? A gente está falando de órgãos públicos aqui e agentes também, tá? Mas passando aqui no primeiro momento de órgãos públicos, a gente tem a administração pública aparecendo aqui, que vai tratar as pessoas. Quem são essas pessoas que eu estou falando? São a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, né? Quando a gente para ver também, estamos falando de autarquias, fundações públicas e principalmente as sociedades mistas, tá bom? Agora, quando a gente fala dos agentes, olhando para PF, que não é prato feito, ok, guarda, é pessoa física, a gente está falando que vai exercer uma atividade pública, né? São quem? Os servidores, e principalmente os empregados públicos. Eu e você, né? Agindo, ou principalmente você, ao ser aprovado no concurso público, se torna um agente, né? Um servidor aqui público. Então, a gente está olhando principalmente aqui nos órgãos públicos como unidades de atuação administrativa. É quem de fato exerce, coloca em prática o direito administrativo, tá? Falamos agora sobre a função administrativa. O que é isso? É a atividade da administração pública, tá? A gente está olhando para a prestação dos serviços públicos, seja ele no exercício do poder de polícia, no fomento ou até mesmo em intervenção estatal. Também estamos falando de uma atividade aqui que não é contenciosa, né, do Estado, ou seja, não exerce aquela função jurisdicional, né,
Logo, todo ato administrativo pode sim revisto pelo Poder Judiciário, tá? Toda vez que a gente falar jurisdicional, a gente está falando do Poder Judiciário, tá? No Brasil, nós temos a unidade de jurisdição, que é somente aqui o Poder Judiciário, tá? Ele vai ter as decisões com força aqui definitiva, tá? Principalmente o que a gente chama de força definitiva aqui é o famoso trânsito em julgado. Então, eu tenho um exemplo. Um servidor ele é punido dentro da esfera administrativa. Aí, ok. Por mais que ele esteja ok, né? Passou, não vai pegar punição nenhuma. É possível que aconteça uma ação judicial, né, vindo do Poder Judiciário, que vai, inclusive, anular essa possibilidade de não punir nenhuma punição, né, que o direito administrativo ofereceu, e sim, trate e vai punir, né, vai desconsiderar tudo que o direito administrativo, no primeiro momento, julgou. Tá? Isso é muito importante. A diferença aqui é que não é uma função jurisdicional do Estado, tá? É totalmente diferente disso. O que a gente olha aqui da função administrativa, ela quer cumprir os fins, né, do Estado, atender o interesse público, é o nosso objetivo aqui, né? Pensando agora na origem do direito administrativo, a gente vai ver que tem origem lá na França, né? Voltando para a aula de história. Após a Revolução Francesa, a gente vai ter ali a base do nosso modelo atual. Então, a gente, além de encontrar ali na Revolução Francesa, a gente vai ter outras origens, sim, que a gente vai estudar, inclusive, na aula de hoje. Então, a Revolução Francesa, ela basicamente vai mostrar que houve uma queda da monarquia aqui absolutista, né? Então, a gente tem um Estado de Direito aparecendo, a gente vai ter os princípios de jurisprudência aparecendo. Então, a gente tem o Conselho Francês que vai mostrar e vai começar a aplicar a natureza consultiva, vai mostrar a análise aqui de recursos, vai falar, inclusive, sobre competência decisória. Tudo isso que vem do Conselho aqui francês, né, nesse período aqui de revolução, ela é a base nossa teórica do direito administrativo que a gente estuda até os dias de hoje, tá? A gente pode falar dessa origem. Quando a gente para analisar o objeto aqui do direito administrativo, levamos em consideração que é a função administrativa, aquela que a gente já começou a citar, inclusive, nos tópicos acima, né? Quando a gente para olhar principalmente prestação de serviço, né? Que é a atividade própria, né? Que não vai substituir o poder judiciário aqui, muito importante a gente levar em consideração isso. O objeto, então, do direito administrativo é essa função administrativa, que vai fazer o que especificamente, né? A gente vai olhar as relações internas da administração, sejam seus órgãos, as entidades e principalmente os agentes públicos. As relações também, vamos observar a administração aqui com os particulares, né? Porque não é só o ramo aqui do direito público, né, que acontece, o direito administrativo, ele também permeia pelo particular, né? A gente vai ver contratos, inclusive, partindo aqui com o pressuposto do direito particular. Mas a gente vai observar que aqui, quando a gente fala desse objeto, né, a função administrativa, a gente vai buscar as atividades de administração, que são prestadas por particulares, né, por meio de uma delegação, tá? A gente vai se falar aqui também do que não é o objeto do direito administrativo, que é simplesmente olharmos a função política do governo, não é, e função típica, né, no legislativo e judiciário, também não são. Então, falou legislativo, judiciário, política e governo, não se trata de um objeto aqui do direito administrativo, tá? E ele não vai se resumir em relações jurídicas do direito público, como eu falei. Vai ter momentos que veremos relações com os particulares por meio do direito privado. Vamos fazer um pequeno resumo disso, então, que a gente vai tratar agora. Então, nós temos relações internas da administração, por meio dos órgãos e das entidades, né? A gente olha a administração e os próprios agentes públicos. Vamos também observar as relações aqui, quando a gente olha da administração com os administrados, né? Tanto do direito público como privado, né? A gente vai observar aqui a responsabilidade civil do Estado. Vamos observar também as atividades que são materiais, aquelas particulares, né? E, mediante delegação, vão trabalhar em cima do regime do direito público. Lembre, é só por meio de delegação. Vamos aprofundar nosso objeto, né? A função administrativa.
Ela tem aqui um critério bem residual, tá? Onde as atividades não enquadradas vão ser mais no termo legislativo e judicial, né? Como eu falei. A gente vai ver que o Estado, ele exerce algumas funções, seja legislativo, jurisdicional, né? E administrativa. Então, não vai se enquadrar a legislativa e a judiciária aqui, né? Então, a gente vai ver que a gente vai adotar critérios. Para quê? A gente vai ver de uma forma subjetiva o sujeito, né, o agente aqui que tem a função, e de uma forma mais objetiva, avaliar o regime jurídico. Esse objetivo a gente também chama mais de formal, né? Tem o caráter aí de fazer um estudo aprofundado nesse regime jurídico. Esses critérios vão necessitar sempre avaliar o sujeito, né? A atividade e principalmente o regime jurídico aqui que está inserido. Para que a gente comece agora a observar mais a fundo nos critérios as funções, por exemplo, executadas do Estado, né, que vai lhe fazer algumas vezes o quê? Ser realizada aqui pelo poder público, né, com intermédio aqui de órgãos e até mesmo de entidades, tá? E que pode, inclusive, ser exercida por particulares por meio da delegação. Então, essa função é executada aqui do Estado, tá? Quando a gente para analisar um outro critério, a gente olha o regime hierárquico. O superior, ele vai sempre emitir ordens, coordenar e supervisionar. Quando a gente fala dessas ordens, coordenação e supervisão, a gente está falando de uma atuação aqui principalmente dos subordinados, tá? Então tem um nível aqui hierárquico. Nós vamos ver também que dentro dos critérios nós vamos ter comportamentos infralegais ou excepcional e infraconstitucionais. Então nós vamos ver que sempre serão subordinados à lei, legalidade, né? E executa aqui atos infracionais, tanto os atos, né, quanto os contratos. Outro critério para ser analisado aqui é o controle de legalidade pelo próprio Poder Judiciário, né? A lei, ela nunca vai afastar o Poder Judiciário, né? Tanto no quesito de lesão como em quesito de ameaça aqui do direito. Um outro critério para se falar é o regime jurídico do direito público, né? A gente olha para o Estado, que vai ter as nossas prerrogativas e sugestões, né? Para poder executar aqui seu exercício de atividade estatal. Um outro critério são os fins estatais que nós estamos buscando, porque é uma atividade pública que deve se resguardar e principalmente proteger o interesse aqui da coletividade, tá? Deixa eu abrir aqui essa parte aqui de função administrativa, critérios. Aqui. Dentro do aspecto material aqui, nós temos a função administrativa que vai sempre fazer uma avaliação do conteúdo da sua atividade, ok? Então, a gente tem critérios, inclusive, mais aprofundados para conceituar o nosso direito administrativo. A gente vai ver aqui agora, que são as duas escolas, basicamente, que vão começar, né? Então, a gente vê as escolas prerrogativas públicas, que são o quê? Mostra para nós as diferenças, tanto de atos de gestão, né? Atos de gestão aqui são o quê? É a igualdade dos cidadãos, né? A gente está falando do direito privado, né? Essas relações que estão ali permeando. E principalmente sobre as suas prerrogativas, né? O que é essas prerrogativas aqui nesse caso? É o Estado, na sua gestão de patrimônio, ele emite um ato aqui, por exemplo, de manutenção do veículo de uma prefeitura, né? Então a gente tem atos de gestão. Precisa ser aqui sem prerrogativas, tá bom? Igualdade do cidadão, sem prerrogativa. Agora, quando falamos de atos de império, é aquela questão mais vertical, né? Soberana, né? O Estado soberano. Inclusive, tem a necessidade de que aparecer com prerrogativa, tá? Nós estamos falando do direito aqui administrativo, né? Dentro dessas escolas das prerrogativas públicas, ele quer alcançar somente atos de império, né? Aquela questão mais vertical. E a crítica, inclusive, por essa busca, né? Está em deixar de fora atos tanto praticados sem prerrogativas públicas, mas que são regidos dentro do direito público, eles acabam ficando meio para fora. Então, acaba sendo uma crítica aqui para a gente poder analisar um pouco mais a fundo. Tá? Vamos para a escola de serviço público. Ela vai falar que o direito administrativo ele é o conjunto de normas, né, princípios que vão regular a organização e a gestão aqui dos nossos serviços públicos. A gente está falando da parte mais
organizacional. Então, a crítica aqui nesse caso dessa escola do serviço público é que tem uma dificuldade aqui em se conceituar os serviços públicos, né? De fora fica outras atividades administrativas, como, por exemplo, o poder de polícia. O poder de polícia aqui, quando a gente fala que fica de fora, é porque ele tem um caráter negativo. Ele vai sempre lembrar, né, que tem uma condição, né? Ele vai condicionar, né, restringir as pessoas de fazerem ou não determinada atitude, né? Essas são as duas escolas, né? Mas a gente vai ver outros critérios, né? Como os critérios, por exemplo, do poder executivo. Ele vai definir que o direito administrativo é um ramo que vai regular a atuação do poder executivo, né? Então, tem uma crítica aqui muito importante para a gente observar. Ele vai desconsiderar as tarefas do poder executivo, por exemplo, atividades políticas, né? Não tratando de direito administrativo, mas outros poderes com funções atípicas também. Tá? Ele vai desconsiderar os poderes que exercem aqui a atividade administrativa. E, na verdade, a gente sabe que outros poderes acabam utilizando muitos momentos das atividades administrativas e acabam entrando nas suas funções atípicas, né? Isso acontece, que outros poderes necessitam, né? Então, ele tem essa crítica aqui. Ele não permite, então acaba sendo meio complicado. Bom, critério legalista ou exegético. Empírico, caótico, né? Tem outras formas de a gente poder falar esse nome bonito aqui. Bom, ele estuda as leis escritas aqui do direito positivo, né? Formam o direito administrativo, inclusive. E a crítica dele aqui nesse ponto é que o direito não é formado apenas de leis, normas, né, escritas. Ele vai depender principalmente da interpretação, né, dos princípios e principalmente de outras relações aqui jurídicas. Essa é a nossa crítica. Um outro critério aqui para ser analisado são as das relações jurídicas, né, que vai definir o direito administrativo aqui como um conjunto de normas que vão reger a administração com principalmente os administrados, ok? A crítica aqui nesse momento está em relação às administração e os administrados, né, que são regidos por outros ramos, como, por exemplo, aqui o direito tributário. Agora, quando a gente fala de relações internas da administração, elas são regidas do direito administrativo, sem inclusive envolver o administrado. Isso é complicado de observar. Um outro critério, mais teológico, inclusive, ou até finalístico, como o nome, nós temos o direito administrativo como conjunto de normas, isso já ficou bem claro que você sempre abordar isso, que rege a atividade concreta aqui do Estado para que ele alcance os seus fins, né? Como critério, a gente vai observar o quê? Não há uma definição aqui precisa, né, das finalidades estatais, tá? O direito administrativo também tem o critério de negativo residual, também olhando como conjunto de normas que vão regir a atividade pública e vai excluir o ordenamento fundamental do Estado, as funções aqui que são legislativa, jurisdicional e principalmente o direito privado. A crítica aqui é que o direito administrativo ele não é puro, né? Ele vai admitir uma aplicação. Vão vir regras do direito privado, inclusive em algumas situações. A gente tem o critério da administração pública aqui também. Ele é adotado no nosso país, né, aqui no Brasil, ele é adotado sobre vários aspectos em um único conceito, tá? Então, a gente vai ver um conjunto aqui de normas que vai analisar o regime aqui jurídico do direito público. Nós temos aquela função que é administrativa, né, que vai excluir as funções não administrativas, como, por exemplo, a atividade jurisdicional. Nós vamos ter um conjunto de pessoas administrativas aqui, como os órgãos, agentes públicos, né, sentido mais subjetivo, que vai envolver pessoas. E bens e instrumentos, né, os atos, contratos, bens públicos, poderes e outros instrumentos. E também o cumprimento aqui de fins estatais, aspecto mais material, como a gente viu, prestação de serviços públicos, tanto no exercício de poder de polícia como outros finalísticos. Tudo isso é um critério aqui da administração pública. Conjunto de normas, função administrativa, conjunto de pessoas administrativas, bens, instrumentos e cumprimentos de fins estatais, tudo em nome da administração pública. Aí nós temos uma influência interessante para ser observado do direito público administrativo aqui no Brasil, né?
que a gente vê principalmente os direitos estrangeiros, né, que a gente pega, né? E o brasileiro aqui, ele é base, inclusive, da gente observar para nossa doutrina, para nossa jurisprudência e principalmente o direito positivo. Vamos olhar isso a longo prazo, né? A nossa influência desse direito, né? Lá no período colonial, a gente tinha atuando aqui fortemente a legislação portuguesa. Depois veio o período aqui de império, né? Onde a gente tinha um Estado mais liberal, ainda olhando para um direito mais francês aqui nesse momento. Nós tivemos o período da Primeira República, que já é aquele modelo mais anglo-americano. A gente tem alguns direitos, né, que vão influenciar a nossa vida aqui no Brasil, nossos direitos, tá? Eu vou falar do direito norte-americano, direito francês, o italiano, o português e principalmente o alemão. Bom, veio do direito norte-americano a noção de jurisprudência, unicidade jurisdicional, a submissão do controle jurisdicional. Já do direito francês, nós vamos herdar os atos normativos, atributo de autoexecutoriedade, responsabilidade civil, serviços públicos, prerrogativas, veio o direito francês, contratos administrativos e principalmente a legalidade. Já do direito italiano, nós conseguimos herdar o mérito, questão da autarquia, as entidades paraestatais, interesse público, né, o conceito, a elaboração e principalmente estudo do direito aqui administrativo. Já do direito português, nós vemos o common law, né, que vemos também a unicidade de jurisdição, os mandados de segurança e de injunção, o devido processo legal, a gente herda também a agencificação, a regulação estatal e conceitos aqui como parcerias públicos-privados. Já do nosso direito alemão, nós abordamos aqui a influência da razoabilidade, discricionariedade, jurídicos aqui indeterminados, a segurança jurídica, a proteção, né, confiança da constitucionalização, os princípios, a centralidade da pessoa humana. Vejamos aqui que eu fiz uma breve resumo sobre as influências, né, no nosso direito brasileiro, dos nossos direitos aqui estrangeiros, né, como cada um conseguiu impactar. Para a gente chegar agora e ver, e eu quero ver aqui, vocês estão comigo aqui nesse momento da aula, a chuva de likes nesse vídeo. Momento Jabá Time para você que ama a papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. Direito administrativo. Já falei várias vezes, né? Vou repetir. Matéria que cai em todos os concursos públicos. É obrigatório você continuar estudando. Bom, vamos lá. Passaremos a falar da transformação aqui do direito administrativo. Vamos ver o primeiro tópico, né? O momento que nós chamamos de constitucionalização, né? Foi um nível mais constitucional, né? A matéria antes, né, dos tratados, legislação, né? Vamos ver que houve uma irradiação dos efeitos de normas constitucionais, né, por todo o sistema jurídico, que vai, inclusive, nos ajudar a reduzir a discricionariedade administrativa. Depois, no segundo momento de transformação, nós vemos a democratização da administração pública, que é aquela democracia mais participativa, né, a sociedade que tem, inclusive, acesso ao direito, né, de informação via lei de acesso à informação, né? Temos, inclusive, a possibilidade do orçamento participativo, as parcerias, né, que a sociedade civil vai realizar também aparecem aqui. Vamos ver um terceiro momento de transformação chamado de alterações da discricionariedade administrativa. Ela é ampliada, né, no quesito discricionariedade técnica e reduzida, né, quando se trata aqui do termo de ampliação, né, propriamente dito. Um quarto momento é a crise da noção do serviço público, né? A gente vai ter uma dificuldade em conceituar aquelas atividades que são exclusivas aqui do Estado.
vai observar que existe um espaço de atuação no setor econômico, onde vai poder acontecer a livre iniciativa e concorrência, né? Quando a gente olha para essa crise, ela vai me possibilitar a delegação do poder de polícia. Não é uma delegação aqui de iniciativa privada, meu povo, é uma entidade de administração do direito privado, onde a gente vai ver prestadoras de serviço público em um regime que não é concorrencial, tá bom? Uma quinta transformação aqui para a gente poder analisar é em relação ao movimento da agencificação. São funções regulatórias propriamente ditas, né? Então a gente tem agências aqui com um regime especial que vão ter inclusive uma autonomia na sua administração financeira, inclusive técnica, tá? Nós vamos ter um corpo diretivo que vai inclusive mostrar o mandato de um prazo fixo que vai afastar inclusive a livre exoneração. Esse movimento de agencificação aqui, ele é quase legislativo, porque ele vai elaborar normas com força, inclusive obrigatória, mas não se sobrepõe às leis propriamente ditas, ok? Então, por isso que é quase, né? Não é tudo. Uma sexta transformação aqui para a gente poder falar é o princípio da subsidiariedade, né? Onde vê a privatização de empresas estatais, né? Que a gente tem falado bastante na nossa sociedade atualmente, né? As atividades que são consideradas serviços públicos, né? Também falando de privatização. A gente pode falar também de ampliação das atividades de fomento ou até mesmo das formas de parceria do serviço público com o privado. E vemos também um crescimento aqui que acontece no terceiro setor. Esse princípio aqui, ele vai respeitar os direitos que são individuais, tá? E principalmente a livre iniciativa. O Estado ele se abstém de atuar, né, em áreas aqui tipicamente privadas, mas o Estado ele pode exercer funções aqui no quesito de fomento, de coordenação, de regulação e principalmente de fiscalização aqui dentro dessas iniciativas privadas, tá bom? Uma sétima transformação dentro do nosso direito administrativo, nós vamos ver a reforma da administração. Ela é mais gerencial, né, implementando aqui no serviço público normas, inclusive regulações, né, em busca de substituir controles burocráticos por mais resultado, né, a gente para de deixar aqui as burocracias, né, deixa a burocracia de lado. A gente vai ver uma constituição que vai criar um contrato de gestão, né, que vão ter metas em troca de um aumento aqui de autonomia. Vamos ver que nós temos, inclusive, fruto disso, a emenda constitucional de 19 de 1998, que vai flexibilizar a estabilidade dos servidores, né, com aumento de requisitos para a aquisição, né? Isso a gente tem que observar. O oitavo período, inclusive, transformação, deixa eu subir um pouquinho para a gente poder enxergar melhor. Pronto. Nossa oitava transformação, ela está relacionada à consensualidade. Sabemos que a supremacia do interesse público, ela existe, né? A administração ela vai estar ali numa posição privilegiada, sempre em relação ao particular. Nesse momento, inclusive, eu espero que isso já tenha ficado bem claro de tantas vezes que a gente fala aqui, né? Nas nossas aulas. O poder público, ele sempre vai impor sua vontade, né? A imperatividade ou até mesmo poder extroverso, né? Que a gente chama. Mas nos nossos dias a dias, nossa modernidade, a gente vai ver uma participação popular, né? Menos autoritarismo e, inclusive, aqui no nível do Estado, né? Então, a gente vai ver a presença aqui de contratos de gestão, de consórcios públicos, parcerias público-privados, audiências e consultas públicas, entre outras, né? Na nossa última aula, eu até comentei, né, que se a gente parar para ver que a prefeitura, né, por exemplo, de um município quer construir numa região do lado de um estacionamento. Só que isso vai prejudicar, né, a região, né, os moradores. Aí há uma espécie de audiência onde chama-se todos e todos são ouvidos, né, para que possa, a partir dali, tomar um consenso, né, de vamos construir ali naquela região do lado do estacionamento ou não, né, se for prejudicial, pode ser que realmente chegue-se num consenso, por isso consensualidade, que não vale a pena, né, que não, por mais que nós tenhamos essa posição privilegiada como Estado,
não vai compensar para o interesse público, né, que é que realmente importa, né, dentro do nosso direito. Uma nona transformação do direito administrativo aqui é o princípio da centralidade, né? A gente está olhando para os direitos fundamentais e principalmente aqueles que são garantidos dentro da própria Constituição. A gente olha para a pessoa humana e sempre vai comparar com a supremacia do interesse público, né? A gente vai ter uma espécie de crise, né? Se houver crise, a gente não abandona, né, a supremacia. Mas quando a gente tem um conflito de direitos individuais e coletivos, sempre o coletivo vai ganhar, tá? Sempre ganha, mas sem ofender aqui a dignidade, né, da pessoa humana e principalmente o respeito da individualidade, né? São garantidos na nossa Constituição isso também. Então, a gente, por mais que fale, poxa, supremacia, interesse público, não pode sair passando por cima da dignidade das pessoas, não, tá? Esse é o princípio da centralidade da pessoa humana com o princípio do interesse público. Uma décima e, por fim, última, né, transformação é em relação à privatização. É uma fuga aqui do direito administrativo para o nosso privado, aqui, poder privado, onde a gente tem uma busca de eficiência, a gente vai adotar instrumentos aqui do direito privado no setor público, como, por exemplo, a gente vai aplicar o regime de consolidação das leis do trabalho, né? Então, tem uma regulação aqui de regimes dentro dos agentes públicos, né? Em alguns casos, as empresas estatais, elas vão desempenhar uma atividade tipicamente pública, né? Dentro do seu exercício de poder de polícia. Mas, nós temos a fuga também com direito privado, né? Que nunca pode ser aqui total, ok? Mas mesmo se transferido para o poder aqui do nosso lado aqui privado, a aplicação de regras de direito público também. Então, a gente tem que ficar sempre muito atento. E eu espero que você já tenha, inclusive, aproveitado muito essa aula. Deixa a chuva de likes aqui para a gente continuar crescendo aqui e trazer mais vídeos para vocês aqui diariamente. Nos vemos nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Até mais!